Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco nesse dia, e que nós aqui estamos de coração aberto, buscando a nossa melhoria, buscando o nosso progresso, buscando aquele lenitivo para a nossa alma. E o tema que é proposto para a noite é que falássemos um pouquinho sobre os processos obsessivos e esse processo no momento em que nós estamos vivenciando, que é o período do Carnaval. Antes de mais nada, nós sempre devemos começar as atividades na Casa Espírita com um agradecimento. Agradecer pelo nosso corpo físico, agradecendo por mais um dia da nossa existência, porque quando nós agradecemos, nós abrimos a nossa alma a receber essa luz, a receber esse remédio sagrado que se faz presente através da mão dos mentores espirituais. E através da doutrina espírita, nós agradecemos ainda mais a tudo que nos é concedido de esclarecimento, mas também estamos chamados à responsabilidade do nosso planejamento reencarnatório. Quais as responsabilidades trazemos à medida que nós vamos nos tornando mais conscientes da nossa existência? Antes de iniciarmos as reflexões sobre os painéis da obsessão, sobre o Carnaval, nós iniciamos uma questão do Livro dos Espíritos, com base em Allan Kardec, que é a questão 877. E Kardec faz a pergunta aos Espíritos: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? E a resposta dos Espíritos foi: certo é, a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seu semelhante. Aquele que respeita esses direitos procede sempre com justiça. Iniciamos então o tema de hoje compreendendo que estamos em um mundo de provas e expiações. Quando nós reencarnamos, muitas situações conflitivas já existiam. O Carnaval já existia. Só que nós somos dotados do livre-arbítrio. E a doutrina espírita nos fornece também a consciência. Então a nossa reflexão de hoje é mostrar algumas verdades acerca da questão espiritual do Carnaval, sem contudo lançar ofensas, sem contudo lançar julgamentos. Que nós possamos fazer a nossa avaliação individual, o nosso desejo de progresso, sem ferir o momento evolutivo das pessoas, pois aqui estamos já sabendo que é um mundo de provas e expiações, e aqui estamos para essa evolução. E se temos em mãos um esclarecimento espírita, que ele possa entrar no nosso coração, não para que possamos ser julgadores ou ofensores das pessoas, mas para que possamos ser, na nossa sociedade, um exemplo para ser seguido. Mas o que significa obsessão? Tão falado na doutrina espírita. Nós buscamos o recurso do Livro dos Médiuns, obra de Allan Kardec. E no capítulo 23, Kardec nos fala que a obsessão é o império que alguns espíritos tomam sobre algumas pessoas. Nós todos somos espíritos. Então nós sabemos que existe a obsessão que o desencarnado faz sobre nós encarnados, mas também é possível existir complexos de obsessão de nós encarnados para com outros encarnados e também com os desencarnados. Mas o objetivo do nosso trabalho hoje, do nosso bate-papo hoje, é que nós buscássemos o esclarecimento junto a Kardec de como que se opera a obsessão dos desencarnados sobre nós que estamos aqui momentaneamente encarnados. E somando também a isso, outra obra de Kardec, que é o livro Obras Póstumas, ele nos fala na primeira parte do item 56 que quando um espírito, bom ou mau, quer agir sobre o indivíduo, ele o envolve, por assim dizer, com seu perispírito, como um manto. Os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e o espírito pode, então, se servir deste corpo como seu próprio, fazê-lo agir segundo a sua vontade.
para que a gente consiga esclarecer isso de uma melhor forma. Imaginemos que nós temos um rádio em nossas mãos e existem duas torres de rádio. Uma torre é a torre boa e a outra torre é a torre ruim. Vão existir ondas saindo da torre boa e vão existir ondas saindo das torres ruins. Nós somos o dono daquele rádio. As nossas mãos é que vão buscar a sintonia. Se eu desejo sintonias mais baixas, nós vamos sintonizar com essa onda mais baixa. Mas se eu desejo uma sintonia mais elevada, nós vamos levar o nosso rádio a sintonizar com essa onda mais elevada. Então nós podemos entender que a obsessão ela acontece, mas antes de tudo, o obsidiado, ou seja, o encarnado, ele oferece as portas para que isso aconteça. Então a responsabilidade de um processo obsessivo, que Kardec nos fala, é antes de tudo nossa, porque nós somos os responsáveis a quais portas nós queremos abrir. E assim, nós podemos também buscar uma outra base também no Livro dos Espíritos. Kardec faz aquela famosa questão, que é a questão 459. Ele pergunta que os espíritos, eles conseguem influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Aquilo que a gente está pensando pode ser uma influenciação espiritual? Aquele ato que nós acabamos de exercer pode também ser uma influência espiritual? E os espíritos, de uma forma muito direta, respondem a Kardec: muito mais do que imaginais. Eles influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E ele repete ainda na questão 465 uma pergunta: mas qual que é o fim dos espíritos nos induzirem ao mal? Por que o espírito tem o desejo de nos influenciar, comandar alguns pensamentos nossos e algumas ações? E a resposta dos espíritos foi: para que sofrais como eles sofrem. Entendemos que quando uma pessoa desencarna, todos os seus sentimentos, os seus pensamentos, tudo aquilo que ela está sentindo não fica no corpo físico, porque o sentimento é do espírito. Então, se uma pessoa que estava presa às questões materiais, uma pessoa que estava presa no ódio, na revolta, na raiva, na agressividade, ela desencarna, todos esses sentimentos são conservados e continuam fixos àquele espírito. E mais, muitos espíritos com alta condição científica, conhecedores do Evangelho, após o desencarne, se revoltam, porque devido aos seus apegos materiais, revoltam por não ter tido aquele céu prometido, não ter recebido aquele céu diante da sua vaidade, e entram numa revolta com Deus. E o que nos acontece? Muitos desses espíritos, na revolta com Deus e no sentimento de dor que carregam, também desejam a dor para as outras pessoas. Muitos espíritos que não sabem trabalhar o lado espiritual e continuam peregrinando nas ondas do ódio, do orgulho e da vaidade, entendem que as outras pessoas encarnadas também devem passar pelo sofrimento, pelo ódio e pela vaidade. Assim, nós entendemos que todos esses processos faz-se necessário a sintonia. O espírito ele vai atingir o encarnado mediante o encontro de sintonias. Se o espírito deseja o ódio ao encarnado, esse ódio só vai chegar se o encarnado estiver na sintonia do ódio. Se o espírito deseja o mal para o encarnado, isso só vai atingi-lo se ele estiver na sintonia do mal. E aí nós questionamos: e por que tanta preocupação da doutrina espírita, dos espíritos esclarecedores acerca do momento do carnaval? No momento do carnaval, os valores espirituais muitas vezes são esquecidos e a força do campo material é exagerada. O valor da matéria, dos prazeres carnais, da sexualidade, das drogas. É o momento em que os encarnados, assim como desencarnados, eles podem esquecer as suas dores, esquecer as suas dificuldades
e sentir dias de ilusão e de fuga. Com isso, as vibrações em torno do amor, do bem, do progresso, dessa luta diária em favor do bem, fazem com que, na verdade, as vibrações abaixem e nós possamos encontrar sintonias menos elevadas. São processos em que os espíritos conseguem acessar os encarnados de uma forma muito mais intensa, porque a psicosfera do planeta abaixa, as vibrações mentais ficam em torno de questões puramente materiais, de desejos, de vícios, e eles conseguem alcançar a nossa alma de uma forma muito mais intensa. Não só a presença dentro de uma festa, mas uma cidade, um país, ele vibra nesse momento de uma forma muito mais baixa. A gente pode estar andando por uma rua, pode estar na nossa casa, e a gente vai ver por momentos que as vibrações elas são muito mais penosas e muito mais escuras. E às vezes a gente pode pensar, mas o que se vê numa festa dessa? Vamos ver encarnados com as vibrações baixas e vamos ver falanges de espíritos desencarnados nesse trabalho da baixa vibração. E por mais que a pessoa não veja, por mais que a pessoa não enxergue, mas é fácil hoje de sentir. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente questiona, por que eu voltei cansado disso? Por que eu fiquei doente em relação a isso? Por que me deu aquele desânimo, aquele sono esquisito? Algumas dores, aquela tristeza. Eu estava tão alegre e agora eu estou triste. Parece que eu não quero viver mais. Tudo isso são influências que, por mais que a gente não veja esses espíritos, mas é fácil de sentir as vibrações como dardos que nos são julgados na alma e refletem posteriormente também no nosso corpo físico, como a literatura também nos explica. E devemos somar que, por trás da maldade desses espíritos, existe um sentimento de tristeza, existe um sentimento de revolta. E o que a doutrina espírita nos pede? O amor do Cristo. Que nós possamos lembrar desses irmãos, que eles não são maus, porque verdadeiramente existe apenas o mal. Eles são filhos do Criador assim como nós, mas que um dia eles também precisarão encontrar essa luz e esse amor. Mas a obsessão então, ela depende de uma sintonia, ela depende de uma frequência. E nós sabemos pela doutrina espírita, se aqui estamos em um mundo de provas e expiações, nós trazemos os nossos débitos, nós trazemos sofrimentos, nós trazemos situações que são conflitivas. Existe uma frase espiritualista que eu sempre gosto de lembrar: o amor ele une as pessoas, mas o ódio também une. Nós estamos enlaçados entre encarnados e desencarnados por laços de amor. Nós temos espíritos amigos que nos protegem, que velam pelo nosso trabalho, seja no campo espiritual ou no campo material, mas nós também trazemos dores e estamos em sintonias com muitos espíritos, com desejo de vingança, com desejo de ódio, com desejo de rebaixar o nosso crescimento espiritual. Nós podemos entender que, uma comparação mais simples, nós somos uma casa, mas no momento que nós amamos alguém, é como se nós dessemos a chave da nossa alma para essa pessoa. Aqueles a quem nós amamos, nós criamos um laço fluídico, que é como se ele tivesse a chave da nossa alma. Mas quando nós odiamos alguém, nós também enxergamos que nós estamos levando a chave da nossa alma para essa pessoa. Nós nos ligamos por amor, mas infelizmente nós também nos ligamos pela dor. Nós nos ligamos também pelo ódio. E este momento do carnaval é um momento em que a facilidade do acesso desses espíritos é mais fácil. É como se as chaves chegassem mais fácil à nossa alma, e se no momento de vigilância nós abaixamos o padrão vibratório, eles conseguem nos acessar de uma forma mais intensa. E porque é um momento de fuga, é um momento em que nós não queremos entender novamente quais são as nossas dores, nós não queremos entender as nossas tristezas, nós não queremos vencer os nossos desafios, porque no carnaval existe ali uma faceta que tudo é alegria, que tudo é festa, apenas a visão material que vai esconder por dias as tristezas espirituais.
Então nós podemos entender que quais são os tipos de obsessão. O livro dos Médiuns nos traz mais ou menos, basicamente, 3 tipos de obsessão. Existe uma obsessão que é a chamada obsessão simples. É aquela obsessão em que os espíritos, eles não disfarçam a ação deles sobre nós. Ou seja, eles tentam incomodar o nosso dia a dia, eles tentam causar transtornos, eles tentam causar embaraços. Então é muito normal nós estarmos felizes, alegres, satisfeitos. A gente encontra alguém pela rua que nos fala uma palavra que entra igual um espinho na nossa alma e parece que acabou o nosso dia. Às vezes a pessoa, ela nem tinha intenção, às vezes a pessoa nem sabe o que ela falou, mas como ela estava numa vibração baixa, ela permitiu aquela ação do espírito. Às vezes a gente chega em casa, na família, onde ali é o nosso campo de reajuste, né, o nosso laboratório espiritual. A gente chega, está tudo muito bem, e dá um atrito ali no campo familiar. Ali é um caso de obsessão simples. São espíritos tentando muitas vezes trabalhar uma situação para promover ódio, para promover alguma coisa que abaixe ainda mais o processo. Às vezes a gente está andando tranquilo, ou a gente está participando de um trabalho na casa espírita, do nada entra um sentimento de desânimo. Eu não quero mexer mais com esse trabalho, eu não quero mais fazer aquilo, eu não vou fazer aquele bem para aquela pessoa mais. Ou dá um sentimento de raiva do nada da gente, e a gente para depois e fala, mas por que eu tive esse sentimento? Ou alguém pergunta alguma coisa para a gente responde de forma grosseira. Quando a gente volta ao normal, a gente pensa, mas por que eu fui grosseiro com aquela pessoa? Muitas vezes são processos, de inflamação de espíritos que atuam nesse processo para desencadear embaraços nesse nosso crescimento espiritual. Existe um segundo caso, que é mais complexo, que é chamado de fascinação. Esse é mais complexo porque o obsidiado, ele não aceita que está sendo enganado. Então, esses espíritos que são trabalhados para um processo de fascinação, em muitas situações, eles operam no silêncio e não demonstram nenhum tipo de ação. E muitas vezes, eles colocam ilusões que vão fortalecer o nosso ego e a nossa vaidade. A gente chega, por exemplo, e fala, eu sou o melhor que trabalha lá no meu serviço, eu sou o melhor da minha casa, eu faço tudo certo. Ou a gente começa a observar nossas frases, eu isso, eu aquilo, eu fiz isso, a gente vai colocando eu na frente de tudo. Quando a gente vai perceber, a gente está sempre sendo o centro das atenções, acha que todo mundo é abaixo da gente. Isso é um processo de fascinação. E onde que isso vem acontecendo? Eles colocam a gente no pedestal, só que depois eles vão e puxam o tapete. Quando dá o tombo, a gente desfaz tudo que a gente criou. A gente cria problema familiar, problema do trabalho, problemas sociais, e tudo que estava criado e planejado para o nosso adiantamento espiritual é movimentado por esses espíritos que vivem no ódio para combater. Principalmente se a gente destinar a trabalhar pelo bem ao mundo, certeza que nós vamos ter que ter essa vigilância muito grande. Entre elas, a vigilância na casa espírita e no trabalho espírita. Porque o trabalho de fascinação, ele constantemente aparece na casa espírita, para tentar trabalhar de forma o desajuste entre os trabalhadores. A gente vê muito no dia de hoje a necessidade que as pessoas têm de impor sua opinião e de sempre estar certas. Isso também é uma fascinação. A gente vê as pessoas hoje, por exemplo, nas dualidades. Hoje tudo é dualidade. Na sociedade, no esporte, na política, as pessoas brigam por futebol, por time de futebol, e resulta até em morte. A pessoa vai discutir com uma outra para ver qual time de futebol que é melhor, e a gente vê casos nos noticiários que as pessoas se matam, justamente por causa do futebol. A gente tem visto casos de mortes, de ofensas, de perda de energia, por questões políticas, por disputas de partido A ou B. A gente vê os problemas sociais entre as pessoas que vão se debatendo a chegar ao ponto da gente perder a noção e ver que quem está nos comandando muitas vezes são essas influenciações espirituais. E um terceiro ponto, que talvez é o mais complexo, é o chamado
subjugação. Na subjugação, o espírito ele consegue canalizar de tal forma as energias que aquele que é obsidiado, ele vai paralisando a sua vontade. Então é normal às vezes que aquele que está obsidiado, ele começa a fazer movimentos que não são dele, ele começa a falar coisas que não são dele, ele começa a fazer ações no dia a dia que não são dele. É como se ele não estivesse mais controlando a sua vontade e dando uma abertura por uma sintonia muito forte com o obsessor para que ele comande as informações. Muitas pessoas ainda utilizam um termo chamado de possessão, mas Kardec, lá no Livro dos Espíritos, também em outras literaturas, na questão 474, nos fala que esse termo não pode ser utilizado, porque ninguém tem posse do nosso corpo a não ser nós mesmos, e não existe a condição de dois espíritos habitarem o mesmo corpo. Então o termo correto é subjugação. Nós temos o poder do nosso corpo, mas nós temos também a condição de ter uma sintonia muito pesada de débitos do passado, e se a gente ter a vigilância, permitir que esses espíritos possam até comandar algumas ações da nossa condição física. Isso não é uma novidade da doutrina espírita, porque isso está no Evangelho, e Jesus nos mostra isso claramente em Mateus, no capítulo 17, quando aquele pai ajoelha-se para Jesus e fala: salva o meu filho. E ele diz nessas palavras: tem compaixão do meu filho, Senhor, porque ele tem ataques e sofre muito. Muitas vezes ele cai no fogo e cai na água. Então nós observamos lá no Evangelho várias situações em que Jesus mostrava esses casos de subjugação. Só que com a autoridade moral de Jesus, ele conseguia fazer ali o livramento daquele obsessor e do obsidiado. E nesse livro aqui também de Kardec, o Obras Póstumas, Kardec faz uma análise. Será que os espíritos maus são mais poderosos que os espíritos bons? Será que os espíritos maus, eles vão conseguir ter maior poder que o espírito bom? E Kardec nos fala, não é que ele é mais poderoso, é que nós os preferimos muitas vezes. Às vezes o espírito bom está aqui, o espírito mau está aqui. E o que seria o bom? O bom é aquele que nos quer o valor espiritual. O mau é aquele que nos prende às questões materiais. E quando nós vamos nos prender nas questões materiais, muitas vezes nós não queremos fugir dessas questões. Nós ficamos presos nessas questões. E assim, Kardec nos mostra que muitas vezes, mesmo sabendo que a luz está diante de nós, nós ficamos presos a eles. 3 literaturas que nos mostram como que ocorre o processo da obsessão. Um primeiro caso é o livro Ação e Reação, em que André Luiz nos mostra o caso de Leonel. Leonel foi um espírito que trabalhou no processo obsessivo, mas ele foi trabalhado pela equipe e conseguiu reverter o seu caso. E ele explica para André Luiz como que era feito os processos obsessivos. E ele narra aqui: todos nós trazemos tendências e fraquezas. Estamos no mundo de provas e expiações para trabalhar essas nossas fraquezas, essas nossas dores. Os obsessores identificam esses pontos fracos e instigam, tornando uma ideia fixa. Então, às vezes a gente vê que a gente passa por uma situação, por um problema, e eles sabem que aquilo nos prejudica, aquilo nos deixa para baixo, eles vão bater igual um martelo em cima daquele ponto. E se nós temos apenas a visão material do mundo, nós vamos ficando cada vez mais para baixo. Mas quando a gente se abre para a visão espiritual, que tudo isso aqui é transitório e que aqui estamos verdadeiramente para o objetivo do aprimoramento, às vezes até mesmo passando pelas dores, nós conseguimos passar disso de uma forma mais tranquila. E a gente pode entender também sobre a questão das portas abertas. Eles vão identificar quais são as portas da nossa alma que não estão trancadas. Quais são aquelas fragilidades que nós trazemos? Mas nós temos 2 condições: buscar o Evangelho e buscar o trabalho em grupo, buscar a família, para tentar fechar essas portas a eles e abrir aqueles que nos querem bem, ou buscar apenas a visão material e escancarar essas portas. Existe um segundo livro, que é o livro Evolução em 2 Mundos. Esse livro ele chama mais atenção,
Porque André Luiz ele vai no ponto mais científico e às vezes a gente repensa como que acontece um negócio desse. E nesse livro ele fala sobre infecções fluídicas. E ele narra assim: como que um parasitismo, o que seria um parasitismo? Na biologia nos é explicado que um ser vivo, quando ele suga recursos do outro e causa prejuízo, isso é chamado de parasitismo. Então, André Luiz nos mostra que muitos processos obsessivos são igual parasitismos. Como o espírito ele tem ainda desejos materiais e não mais tem o corpo físico, ele se utiliza do encarnado numa vampirização e obtém aquela nossa energia. E ele fala então que, como que o parasitismo, após sintonizarem e inteirar-se do ponto fraco, substâncias mentais atuam no cérebro do obsidiado, gerando prejuízos, inclusive no corpo. Então, se nós damos abertura a essas questões materiais, as frivolidades, como da época em que estamos vivendo agora, muitas vezes esses espíritos sintonizam conosco e podem trazer influenciações mentais, que podem chegar no nosso campo cerebral e manifestar-se até no nosso corpo físico. A gente pode observar que a gente frequenta um lugar onde a gente viu que o padrão vibratório estava muito baixo. E a nossa vibração também, em torno da matéria, dos vícios, dos pensamentos, também estava baixa. Quando a gente retorna, principalmente as pessoas que são mais sensíveis, elas falam: parece que um caminhão passou por cima de mim, eu estou desgastado. E às vezes a gente vê que passam uns dias, eu fiquei doente, me apareceu um cansaço, uma virose, a gente não explica o porquê. E a gente às vezes não atenta nas pessoas mais sensíveis que estão ao nosso lado, crianças e jovens. Às vezes a gente leva uma criança, o carnaval, por exemplo, ele é bonito, tem festa, mas a criança volta num choro, a criança volta num cansaço, e passa alguns dias aquela criança está doente. Muitas vezes são essas infecções fluídicas. Quem tem a sensibilidade consegue provar isso claramente, o quanto que às vezes essas influências espirituais são tão intensas na nossa alma. E no terceiro ponto, o terceiro livro, é colocado por Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão. A obsessão se instala nos painéis mentais através de delicados tecidos energéticos do perispírito até alcançar as estruturas neurais, perturbando as sinapses, ou seja, a ligação entre os neurônios, e a harmonia do conjunto encefálico, podendo alcançar os órgãos físicos. Até mesmo essas vibrações podem nos gerar algumas doenças. E somando a explicação do Livro dos Espíritos, para a gente não perder a rota de Kardec, ele pergunta na questão 467: pode o homem eximir-se dessa influência dos espíritos? A gente pode sair dessa influência má? E eles respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam. É a sintonia que nós trabalhamos no começo. O mal só vai nos atingir se nós estivermos vibrando no mal. O mal vai nos atingir no momento que a gente quer vingar, no momento que a gente acha que a gente é melhor que o outro, no momento do nosso orgulho, no momento da nossa vaidade. E na questão 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos. Ou seja, a prática do bem e o amor colocado por Jesus são as receitas para que nós construamos boas sintonias com os espíritos superiores e possamos retirar essas portas negativas que nós ainda trazemos com os espíritos mais inferiores. Então, naquele momento em que Jesus cura aquele menino, nos próximos versículos, os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, por que nós não podemos curar aquele menino? Por que foi Jesus que teve que ir lá e fazer a cura daquele menino? E ele responde: aqueles espíritos, aquela condição de espírito exigia jejum e oração. Mas não é aquele jejum da carne, não é aquele jejum daquela penitência, como há vários séculos tem sido nos mostrado. É o jejum das nossas imperfeições, é o jejum das nossas palavras, é o jejum da nossa fofoca, é o jejum da nossa
condição de achar-se superior às outras pessoas. Quando nós compreendemos que estamos encarnados, trazemos nossos débitos, mas nós nos dependemos um do outro para a construção do bem ao mundo, nós estamos jejuando do nosso egoísmo, estamos nos unindo em favor do coletivo, em favor do bem. O Espírito Miramês, ele faz um comentário no livro Filosofia Espírita, e ele fala de um ponto muito importante que se chama intervalos mentais. E ele fala assim: já falamos muitas vezes que os nossos pensamentos não são contínuos, atuam mais ou menos de acordo com a escala evolutiva a que pertencemos. E sendo assim, eles têm intervalos, e é nesses intervalos que nos são sugeridas muitas ideias que não se comportam com as nossas. Ou seja, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia. Quando a gente está desejando uma coisa boa lá no nosso trabalho, quando a gente está operando alguma coisa boa para a nossa família, uma atividade na casa espírita, nós estamos trabalhando a nossa mente em torno de coisas superiores. Então nós não temos intervalos mentais. Mas naquele momento em que a gente está cansado de tudo e revoltado com tudo, que a gente quer aquele momento só nosso, e a gente não quer pensar em nada e ficar naquele momento da ociosidade, aquilo nos abre aos intervalos mentais. E é nesse momento, como a gente não está ligado no bem, e a gente está meio que desligado, que os espíritos conseguem associar facilmente as nossas condições e interagir nos processos obsessivos. Então a gente vê nesse momento de carnaval, muitas pessoas estão nos retiros espirituais, os retiros da juventude, que a Aliança Municipal Espírita junto com as casas fazem, destinado aos jovens para a evolução do pensamento. Às vezes a gente quer um momento com a nossa família, um momento sadio. Uns vão viajar com a família, aproveitar os filhos, um relacionamento legal. Uns vão buscar uma leitura, outros vão buscar um estudo. Isso tudo inibe os intervalos mentais. A gente vai para no meio de uma mata, vai numa cachoeira. Isso tudo é conexão com o Criador. Mas no momento em que nós nos destinamos a olhar a vida do outro, aquela ociosidade, a fofoca, a conversa, isso abaixa o padrão vibratório e é ponto de entrada nesse momento em que a gente sabe que as vibrações são muito baixas. E a doutrina nos mostra um ponto importante. Por que a doutrina espírita bate na tecla da caridade? A caridade, quando ela é praticada, qualquer que seja ela não permite tempo para intervalo mental. É a nossa cabeça pensando no progresso do mundo, no progresso das pessoas, no auxílio da dor das pessoas, que é o auxílio de nós mesmos. E na parábola de Jesus, do filho pródigo, aquele filho tinha a casa do pai, tinha o trabalho, tinha tudo em suas mãos, mas ele se revolta. Ele se revolta com o simples, porque ele queria algo a mais. E ele sai, encontra as frivolidades e retorna, pedindo novamente ao pai um abrigo. Isso demonstra muito a nossa condição. Esse momento do carnaval é aquele momento em que a gente acha que a gente não tem alegria. A gente acha que a gente tem que buscar alegria nas coisas materiais, seja na riqueza, seja na sexualidade, seja no abuso dos recursos como drogas, como álcool, na bagunça, e passa seus dias a gente vê que aquilo não é alegria. É como uma água salgada que se bebe, mas não mata a sede. E quando a gente começa a perceber que uma simples leitura de um livro é alegria, que a gente acordar bem é alegria, que ver o seu familiar bem também é uma alegria, e que você conseguir fazer uma ação de bem para uma pessoa que está passando uma necessidade é uma alegria, nós vamos entendendo o que realmente é felicidade, o que realmente é aquilo que Jesus nos mostra. Quando a gente busca a doutrina espírita, a gente quer a diversão, a gente quer a alegria, mas a gente vai compreendendo o que verdadeiramente nutre a alma e não aquilo que é para nutrir o corpo, e que muitas vezes acaba até mesmo com o nosso corpo. E para a gente finalizar, a gente busca aqui um conceito do Espírito Hamed, que fala sobre um conceito junguiano de sombra. Sombra é tudo aquilo que nós não queremos descobrir dentro de nós. Muitas vezes, o encarnado, bem como o desencarnado, que se dispõe ao mal no mundo, ele não está ali unicamente para desejar o mal. Ele está ali fomentando o mal porque ele deseja esconder as suas próprias sombras. E o papel da casa espírita, muitas vezes, ele é intenso.
porque ele leva o esclarecimento a muito desses espíritos nos atendimentos mediúnicos. Ele leva luz, às vezes, para que aquele espírito consiga identificar suas sombras e fomentar novamente essa busca da alegria e do amor. E Jesus nos fala na sua oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que nós possamos retornar à nossa casa lembrando a quantidade desse pão de alegria que Ele nos fornece a todo momento. Acordar um dia, estando com o nosso corpo físico saudável, observar os nossos familiares e poder ser luz no caminho deles, poder participar de alguma atividade que promova o crescimento da nossa sociedade, saber ser agradecido às pessoas, abrir um sorriso para as pessoas, certamente isso é o que fomenta alegria na nossa vida. Aquele que se dispõe a essa alegria, que é conquistada com suor, com batalha e com renúncia, ele não se resume em 3 ou 4 dias dessa pseudo-alegria que é apenas os recursos materiais. E que nós possamos finalizar aqui. Talvez a gente olhe o número de encarnados, mas a gente não tenha a dinâmica do número de desencarnados que participam das reuniões dessa casa. Muitos deles são trazidos, muitos deles recebem esclarecimento e são atendidos na casa espírita, porque a casa espírita é um hospital. Principalmente quando os trabalhos de assistência social eles se desenvolvem na casa espírita, abre-se um campo de luz para que a casa não seja apenas uma escola, mas seja também um grande hospital. Então, muitos desses irmãos que às vezes desejam esse mal no mundo, eles podem nesse momento receber a luz que parte dessa casa. Da mesma forma que nós encarnados recebemos essa luz diante das nossas falhas, das nossas dores, muitos desses espíritos eles poderão receber. E que nós possamos finalizar a nossa oração por todos eles, por todos aqueles que se compõem em grandes falanges dedicados ao mal. Lembremos que a luz do Cristo, por mais que seja uma única gota, vai ser um clarão no coração de cada um deles. Se nós queremos o progresso do nosso mundo, nós queremos essa visão espiritual e a redução desses prazeres mundanos, que nós comecemos, não pela crítica, pela ofensa, comecemos pelo nosso campo vibratório, pelas nossas orações e agradecendo por saber que estamos em um núcleo de luz e que essa luz nesse momento vai partir a todos aqueles que podem ser convertidos para o campo do amor e para o campo da paz. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.